Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito, de Legislação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agora então para esse aulão CEFS parte 2, Direito Civil, tá joia? Hoje nós vamos passar de maneira bem tranquila, né, os pontos principais aí que está na apostila, né, senhores? Então, a gente não vai muito adentrar daquilo que está fora da apostila, justamente para facilitar aquilo que está na sua prova, tá joia? Então, vamos lá, vamos começar a estudar então. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar esse início então. Então, vamos lá, pessoal. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar direito civil, né? Nós fizemos já o primeiro e segundo bloco. Esse é o terceiro e quarto bloco. Nós iremos ver a segunda parte, né? O que nós vamos trabalhar aqui? Bens, vamos trabalhar aqui obrigações, vamos trabalhar aqui, falar um pouco de maneira bem genérica, família, né? Direito às coisas, ou seja, bem superficial mesmo, é aquilo que vai cobrar na sua prova. Nem é algo profundo, né? Justamente para a gente não sair daquilo do objetivo que é te ajudar para a prova, tá joia? Então vamos lá, então vamos trabalhar. Então, beleza. Unidade 2. Então, nós vamos trabalhar as unidades, né? De 2 para frente, então vamos começar a partir da unidade 2. Então, primeira coisa, bens, né? Professor, então, regras do direito civil, o que estabelece o que é um bem? Então, nós vamos começar a trabalhar a partir de bens, tá joia? Então, a partir de bens é o que está previsto na apostila de vocês, nós iremos trabalhar bem sucinto, bem resumido, bem enxuto para você, para te ajudar para a prova, tá? Esse é o nosso objetivo, beleza? Então, vamos lá. O que considera, então, um bem, né, para o direito civil? Olha lá, são os objetos de uma relação jurídica, né? Os bens podem ser conceituados como quaisquer objetos, tanto materiais quanto imateriais, né? Posso compor o patrimônio das pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Nós vimos, né, nos blocos anteriores, o direito da pessoa, o direito da personalidade, né? Vimos a questão lá do nascimento com vida, a teoria natalícia, né, que está explícita na apostila, né? São as pessoas físicas, chamadas de pessoas naturais, ou as pessoas jurídicas, né? Então, é o patrimônio que tanto pode compor, né? A pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica contra a pessoa natural, ou também, que no caso, a pessoa física. Faz parte lá de um componente de relações jurídicas, nós iremos ver, né? Por exemplo, um contrato, né? Uma relação jurídica, nós temos o objeto, que, por exemplo, pode ser o bem, né? E eu tenho ali um comprador e um vendedor. Eu tenho ali uma relação jurídica, né? Então, uma relação jurídica, ela é um componente, né? A gente pode chamar de objeto, né? Um bem, um patrimônio, ele pode ser um objeto que pode ser alienado, ou seja, transferido mediante pagamento para a pessoa, né? Então, é um componente, o bem é um componente de uma relação jurídica entre pessoas, né? No caso interno. Olha lá, criando para essas, né? No caso interno, essas pessoas, direitos, né, deveres subjetivos sobre eles, né, sobre aquele patrimônio, sobre aquele bem, uma vez que amparados e protegidos pelo direito objetivo. Então, no caso interno, tem, então, cria, então, para essas pessoas direitos, por exemplo, eu quero comprar um bem, eu quero adquirir um bem, né? Então, você tem esse direito de adquirir, nós temos essa liberdade, né? Um ato da vontade, né? Um ato livre de vontade para poder exercer esse direito. E também deveres, por exemplo, se eu for comprando bem, eu tenho que ali assumir aquelas obrigações do pagamento, né? Eu tenho aquele dever de pagar, né? Eu tenho aquele dever, aquele compromisso de fazer aquele devido pagamento, né? Pela compra daquele objeto, pela compra daquele bem, tá joia? Então, lá, para essas pessoas, direitos e deveres subjetivos sobre eles, então, uma vez amparados e protegidos pelo direito objetivo, tá joia, pessoal? Deixa eu só abrir aqui, o pessoal aqui, dando esse feedback, dando esse ok, depois informa. Vamos lá, então vamos lá, vamos continuar. O pessoal aí tá na relação danada. Vamos lá. Então, beleza. Dando prosseguimento. Vamos lá. Classificação de bens. Nós temos bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, também indivisíveis e singulares e coletivos. Então, é bom a gente destacar, né? Nós vamos ver um de cada um, né? Um de cada vez, para que a gente entenda, né? De maneira tranquila e alguns exemplos, né, gente? Logicamente, para facilitar o estudo de vocês. Então, um bem, primeiro, o imóvel, né? O que é o imóvel? Né? Esse regra que estabelece o Código Civil, gente. Que tudo está estabelecido lá no Direito Civil, no Código Civil de 2002. Então, imóvel é o solo e tudo que lhe incorporar natural ou artificialmente. Nós temos aí o imóvel, que vai ser incorporado, né, ao solo, né? O solo e tudo aquilo que foi incorporado nele,
que pode ser, no caso, natural ou artificialmente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, natural, nós temos uma árvore, né? Nós temos a natureza, aquilo que está no solo, né? E é uma coisa natural. Artificialmente é aquele que foi produzido pelo homem, né? Por exemplo, então, um imóvel, uma casa, um prédio, né? No caso inteiro, né? Então, nós temos essa diferença de um bem, né, que seja móvel, que ele pode se subdividir, incorporar um bem natural, né? Ou artificialmente, que no caso é aquele construído pelo homem, né? Então, no caso inteiro. Bens imóveis, né? Suscetíveis, né, ao movimento próprio, né? Ou de remoção por força da lei. Então, é aquele bem, não é um bem estático, né? Que é lá ao solo, né? Estabelecido no solo, mas sim é aquele que realiza. Ele tem essa, a situação de ser suscetível ao movimento próprio ou de remoção por força alheia. Por exemplo, o bem imóvel, né? De remoção. Nós temos aí remoção própria, um animal semovente, né? Ou remoção alheia, por exemplo, aí, por força alheia, um trator, uma bicicleta que precisa de uma pessoa para remover, né? Para movimentar aquele bem, né? Nós temos aí os bens fungíveis e os bens infungíveis. Professor, o que é o bem fungível? É aquele bem que pode ser substituído por outro, né? Da mesma espécie, qualidade, quantidade. Por exemplo, eu tenho um relógio. Se eu perder esse relógio, eu posso comprar outro, né? Da mesma forma, né? Semelhante, né? Eu tenho um perfume, o bem foi subtraído. Esse bem fungível, eu posso comprar um outro, né? Da mesma forma, né? Ou seja, aquele bem que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Agora nós temos os bens infungíveis. Professor, exemplo, primeiro são aqueles bens que não podem ser substituídos. Ele apresenta o caráter personalíssimo, em persona, né? Por exemplo, eu tenho um relógio do meu avô. É somente aquele, ele tem um valor, né, intrínseco para mim muito grande. Então, ele é insubstituível. Então, é um bem infungível. É um bem que não se pode substituir, por outros, a mesma espécie, qualidade ou quantidade, né? Quadro da Mona Lisa, né? Somente só tem um, né? O restante lá é o quê? São cópias, porque ele é único, ele é personalístico, então são bens infungíveis, tá joia? Bens consumíveis, nós temos aqueles bens que tem aquela destruição o quê? Imediata. O maior exemplo aí são os alimentos, né? São aqueles bens de consumo, né, que a gente fala, né? A todo momento a gente está consumindo, são chamados bens consumíveis, né? Em contrapartida, nós temos bens que não são consumíveis, são inconsumíveis. É aquele que não tem destruição imediata, por exemplo, você tem um livro, roupa, você tem chinelo, você tem uma mochila, você tem um computador, são bens aquele que não serão destruídos, né, de maneira imediata. Com o tempo, lógico, vai ter a sua perecibilidade, né, vai ser perecível ao longo do tempo, mas, né, ele não tem essa destruição imediata, tá joia? Bens divisíveis e bens indivisíveis. Professor, a própria palavra, a hermenêutica já deixa claro, né? O que é um bem divisível? Aquele bem que pode ser o quê? Fracionado, pode ser dividido. Olha lá, mas lembrando que no caso em tela, no quadro do direito civil, ele pode ser fracionado e dividido, mas não perde a sua substância. Ele não diminui considerável o valor ou prejuízo ao uso que lhe se destina, né? Ou seja, igual eu dei o exemplo, um saco de feijão, ele pode ser divisível, né? Ele pode ser colocado em vários saquinhos, ele vai ter um pouco da sua depreciação, mas na verdade ele vai permanecer com o valor cheio, né? Então é um bem divisível. Bem indivisível, quando determinado por lei ou vontade das partes, né? Quando a lei fala, ela trouxer que é indivisível, ou quando foi estabelecido pelas próprias partes. Por exemplo, lá um computador, uma mesa, um automóvel, né? Às vezes ele não tem como ser dividido. Ou às vezes por força de lei ou pela vontade das partes, tá joia? Aí eu citei um exemplo para facilitar, né, o nosso estudo, né? Bem tranquilo, gente, só dei uma lida mesmo, só para a gente ratificar nosso conhecimento, bem tranquilo, né? Olha lá, coloquei o outro também, para a gente estabelecer essas diferenças de bens, né? Para ficar mais claro, tranquilo? Aí a própria apostila, pessoal, colocou aí, né, lá. Então, bens considerados em si mesmo, né? Isso aí, gente, está previsto a partir do artigo 79 ao artigo 91 do Código Civil. Aí vem estabelecendo lá, bens imóveis, móveis, infungíveis e fungíveis, né? Então, ou seja, foi aquilo que eu acabei de dizer, mas é o que foi estabelecido pela apostila de vocês. Então, bens imóveis. Então, lá, não pode ser removidos ou transportados de um lugar para o outro sem sua destruição, né? São aqueles bens lá ao solo, né? Bens móveis podem ser transportados de um lugar para o outro
por força própria, lá no caso, se moventes, né? Ou estranhas, sem alteração de sua substância, né? Ou, por exemplo, no caso inteiro, ser por força alheia. O outro lá é um bem, um carro, um veículo, é uma moto, por exemplo, bicicleta, são bens móveis que, no caso, tem para que seja movimentado, tem que ter uma participação alheia, ou seja, de outra pessoa. Bens infugíveis não podem ser substituídos lá por outro, do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Você tem o exemplo do relógio, né? Aquele relógio do avô, aquele quadro Mona Lisa e tal. Bens fungíveis, pode ser substituído por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Eu tenho um perfume, eu tenho um relógio que não seja do meu avô, mas qualquer relógio comum, ele pode ser substituído, né, tranquilamente, tá joia? Bens consumíveis, inconsumíveis, olha lá, proporcionam reiterados usos, permitindo que ele se retire toda a sua utilidade sem atingir a sua integralidade. É igual no caso, a gente falou do livro, da mochila, né? Ou seja, ele não tem aquele consumo, você vai realizando aquelas atividades de consumir aquele bem, mas não de maneira imediata, de maneira mediata, né, com o tempo. Consumíveis são os bens móveis, cujo uso não importa a destruição imediata, né, da coisa, admite apenas um uso, igual nós acabamos de dar exemplo, os alimentos, né? Bens indivisíveis não podem ser partidos em porções, pois deixariam de de formar um todo, igual no caso do veículo, né? Também. Um bem divisível, que pode ser partido em porções, né, reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito, né? No caso inteiro, eu citei lá o saco de feijão, de arroz, quaisquer tipo de bem que pode ser devidamente dividido, né? Singularmente, esse conceito é mais tranquilo, né? Ou coletivo. Singular são os que, lá, embora unidos, se consideram per si, né? Daquela forma, independentes dos demais, mesmo que estejam em situação unidos, né? Mas eles se consideram de maneira individualizados. E os bens coletivos são as coisas que se consideram agregados em um tudo, né? São chamados bens universais. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, gente, esse caso concreto aqui é o que foi estabelecido lá no trabalho de vocês. Achei interessante destacar. A gente pode dar uma lida, né? Olha lá. Casos concretos dos imóveis alugados. Locatário, mesmo inadimplente, só é obrigado a sair do imóvel com ordem judicial. Eu achei interessante esse ponto aqui, também está na apostila, a questão do locador e do locatário. As obrigações que devem, nós vamos ver na questão das obrigações patrimoniais, direito à propriedade de posse, mesmo que o locatário, por exemplo, ele fique inadimplente, né, ele tem ainda certos direitos, ele tem a faculdade de direitos a ser realizados, né? Não tem todos os direitos, por exemplo, igual o direito ao proprietário, mas ele tem certos direitos que a ele tem que ser garantidos, né? Igual no caso, se ele está naquele momento está tendo a utilização, né, a faculdade de utilizar, ter na posse, a ele é garantido, né, certo direito. Então, vamos ver lá. Olha lá, a residência da pessoa, seja própria ou alugada, é um local inviolável. Nós vimos isso no bloco anterior, né? A casa, um inviolável, nela ninguém poderia penetrar sem dor, salvo no caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou durante o dia por ordem judicial. Nós vimos lá na lei, a Lei 13.869 de 2019, na nova Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 22, inciso 2º, fala que cumprir abuso de autoridade, cumprir mandado de prisão, né, de busca e apreensão, por exemplo, entre as 21 e 5 horas da manhã. Eu estou aí garantindo o que? O direito psicossociológico, o direito ao sono, ao repouso noturno, né? Então, a casa é um asilo inviolável, né? Olha lá. Aí vem, até mesmo quando a pessoa é um locatário inadimplente. Professor, se ele é inadimplente, ele perde o direito daquela posse momentânea? Não. A ele é assegurado outros direitos estabelecidos pelo regramento civil, né? Então, é isso que estabelece o Código Civil. Isso mesmo, lá, os locatários, mesmo inadimplentes, né? Vamos colocar aqui para a gente trabalhar nele aqui, ó. Olha lá. Vamos dar um destaque nele aqui, ó. Importante destacar. Deixa eu aumentar a letra aqui. Olha lá. O motivo de escrever esse texto é a recorrência, ela tem sido chamado, né, nós, agentes da lei, tem sido chamado para defender locatários que são ameaçados pelos locadores, né? Olha lá, por meio de mensagens, e-mails, né, telefonemas, inclusive ameaçando quando não o fazem. Olha lá, entrar no imóvel mesmo sem ordem judicial. Por isso é preciso aqui fazer algumas observações
sobre direitos dos locatários, ou seja, daquela pessoa que está na posse, né? Está na posse direta, né? Ou seja, nós temos a posse indireta, que é o proprietário, ele é o dono, ele tem o direito real sobre aquele bem. No entanto, o locatário ele tem a posse direta, né? O locatário ele tem essa faculdade do exercício de alguns direitos relacionados àquele imóvel. Não tem todos, como o proprietário, mas tem alguns direitos, né? Que ele tem essa faculdade de exercer. Não é porque ele tem certos direitos, o proprietário, aquele possuidor indireto, ele pode descumprir regras daquilo que é estabelecido na parte contratual e também regramento do Código Civil, né? Então, lá, seja em qualquer tipo de locação, residencial, temporária ou comercial, o locador, lá, na vigência do contrato, né, e mesmo após o término, no período de desocupação, que pode ser de 30 ou 15 dias, dependendo do caso, só pode entrar no imóvel lá com autorização do locatário, porque mesmo que ele tenha posse direta e não seja o possuidor, tem faculdade de certos direitos suplementar, que naquele momento ele detém aquela posse direta. Então, para que haja ali uma interrupção, para que a pessoa adentre naquele local, há que ter a devida autorização do locatário, mesmo que o proprietário tenha posse indireta. Então, essa é a ideia de proteção do locatário. Olha lá, isso ocorre porque o locador, que pode ser ou não proprietário do imóvel, tem a posse indireta, tá vendo? Então, o locador, aquele que aluga, ele chamamos de posse indireta, né? O locador. Ele tem as faculdades, né, tanto da propriedade quanto de posse, né? Mas só que nesse momento ele está exercendo de maneira indireta, porque nós temos ali aquele que alugou, o locatário, ele tem a posse direta. Então, isso aí é importante para nós estabelecermos aí para o regulamento, tá joia? Então, o locador tem a posse direta do imóvel, enquanto o locatário lá tem a posse direta do bem. Então, ele ali está naquele momento. Então, ele tem certas faculdades acerca daquele bem. Então, ele é protegido pelo aquilo que estabelece o Código Civil. Então, olha lá. Então, em outras palavras, considerando que a posse é uma situação de fato, tá vendo? Aqui, nós temos a situação de fato e a situação de direito. O proprietário, ele tem a situação de direito, mas nesse momento, quem tem a situação de fato é o locatário. Então, por isso que ele tem essa proteção. Olha lá. No período de vigência do contrato de locação, o locatário, olha lá, do imóvel e sobre ele pode exercer todos os direitos de posse, inclusive ingressar ações possessórias. Olha lá. Então, importante destacar. Então, no direito, no período de vigência do contrato de locação, o locatário é o do imóvel e sobre ele pode exercer todos os direitos de posse. Então, ou seja, ele vai exercer aquela faculdade de posse, é o que estabelece regras do Código Civil, inclusive lá ingressar com ações possessórias. Mesmo se ocorrer a inadimplência por parte do locatário, o locador não pode perturbar a paz do locatário, né? Ou seja, nós temos direitos, regras estabelecidos no ordenamento jurídico que prescreve essa proteção, né? Então, se é protegido, não há que se falar em devido descumprimento, tá? Não há que se falar em devido descumprimento. Olha lá, com envios de mensagens, de envios exagerados de mensagens, e-mails, telefonema, ameaça de retomar o imóvel ou qualquer outra medida que viola seus direitos, tá joia? Então, isso é importante destacar. Olha lá, a medida correta por parte do locador é o quê? Notificar o locatário, seja por qualquer meio, e se nada der certo, ingressar com uma ação de cobrança de aluguéis cumulado com despejo, ou seja, ou só o despejo. A ação de despejo é a única medida que pode obrigar o locatário a sair do imóvel. Então, se o locador ameaçar, né, invadir, entrar naquela residência naquele momento, mesmo que ele seja proprietário e tenha posse direta, ele estará cometendo crime, né? Então, no caso em tela, ele não pode adentrar naquele local. Então, no caso, ele pode fazer por meios legais. O que ele vai fazer? Ele vai acionar o Poder Judiciário
no caso em tela, cobrando, fazendo as cobranças previstas nas regras do Código Civil, né, pela inadimplência do caso do possuidor, né, do locatário, e pode solicitar, por exemplo, lá uma liminar, né, o fumus buriúr de perigo de mora, pode pedir entrar com uma liminar, né, uma tutela antecipada para que seja retirado lá o locatário, né, que ele venha sair do imóvel. Mas no caso dela, não entrar de maneira clandesticiosa, mesmo que ele seja o proprietário. Estão violando em crime. Bacana? Então, ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar as faculdades estabelecidas no direito civil ao locatário, porque ele tem a posse direta. Ele tem o direito, ele tem assegurado o exercício de todos os direitos da posse. Então, importante nós destacarmos aí, mesmo que ele esteja inadimplente, tá joia? Então, isso é importante nós destacar para a prova. Então, vamos lá. Bens reciprocamente considerados. Então, nós temos os bens principais e bens acessórios, né? Isso também foi de maneira bem genérica, né? A apostila colocou, não especificou muita coisa, só de maneira genérica. Então, vamos só falar isso, né? Então, a regra, acessórios segue a principal, né? Ou seja, aqueles bens acessórios, via de regra, seguem aqueles bens principais, espécies, frutos, produtos, rendimentos, benfeitorias, que se classificam, né? Aquelas úteis, necessárias e voluptárias, né? Voluptárias é o que a gente tem mais dúvida, mas são aquelas obras, por exemplo, né? Aquelas atividades para trazer mais luxo, né? Por exemplo, uma residência, né? Então, ela acrescenta um valor ali, né? Daquele bem, porque ela trouxe um luxo, né? Fez uma obra, por exemplo, que traz mais conforto naquela residência. Então, nós chamamos isso de voluptárias. As necessárias e as úteis são aquelas, né? Principalmente as necessárias, né? Aquela lá, por exemplo, está tendo um cano estourou, então tem que ser realizado. O útil lá, por exemplo, lá, a realização de pintura, outro tipo de benfeitorias. Então, elas acompanham também esses bens, tá joia? Então, os acessórios entram nesses bens. Nós temos a situação aí, bem considerados em relação ao titular do domínio, né? Nós temos aí coisas que ninguém exerce, né? Os bens principais, renulis, que chama, né? As coisas abandonadas. Bens públicos, nós temos essa subdivisão, né? Uso de uso comum, bem por uso comum, por exemplo, a estrada, a avenida, né? Os logradouros. Uso de especiais, nós chamamos isso de bens especiais, por exemplo. A cidade administrativa é um bem especial, um lugar público especial. Ele é público, mas, logicamente, tem regras a ser seguidas. Por exemplo, o fórum. O fórum é um local público, mas é um público especial, ou seja, para entrar ali tem que ter regras. O cara não pode entrar ali em certo horário, ele tem que ter ali autorização, às vezes, para entrar em certa repartição. É um local público especial. E nós temos os bens dominiais, os chamados bens dominicais, né? Também estabelecidos no regulamento, que é um bem público. Tem essa subdivisão, bens dominiais ou também chamados de bens dominicais. São aqueles bens públicos, né? Por exemplo, terrenos da Marinha, terrenos do governo, cadeiras, por exemplo, se a cadeira está quebrada, nas escolas são quebradas. Ah, mas pode se jogar fora, doar sem um certo processo? Não pode, né? Via de regra, eles são bens o que, na verdade, são bens que podem ser dispostos, mas, logicamente, tem certas, igual acontece no leilão, né? Aquelas viaturas, elas estão lá antigas, velhas, vai a leilão para poder arrecadar, o Estado arrecadar. São chamados bens dominiais ou dominicais, né? Então, vai lá. Então, enquanto os bens de uso comum do povo, de uso especial, são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos, né? Dispostos para outro, que é bem do povo, é bem coletivo. Os bens dominiais ou dominicais podem ser alienáveis. Logicamente, como você deu o exemplo, né? As cadeiras velhas, as viaturas, podem ser vendidas, no caso, faz um leilão, e para arrecadar um dinheiro para o Estado, né? Poder público. Joia? Então, vamos lá. Negócio jurídico. Nós vamos ver alguns pontos importantes, a partir do artigo 104, 203, 33, 32, né? 232 do Código Civil, estabelecendo questões de negócio jurídico. Vamos ver aqui, importante destacar lá. Fatos comuns, ações humanas ou fatos de natureza sem repercussão do direito, fatos comuns. Fatos jurídicos, né? Logicamente, tem repercussão do direito, né? Então, lá, acontecimentos o qual o direito atribui efeitos, né? Por exemplo, aquisição, resguardo, transformação, modificação das relações jurídicas.
Por exemplo, toda vez que a gente realiza um negócio jurídico, é considerado um fato jurídico. Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, vamos lá. Classificação então, dos fatos jurídicos. A apostila colocou, né, lá, fato natural em sentido estrito, né? Então, nós temos o ordinário e o extraordinário. O que é um fato natural que gera, por exemplo, consequências jurídicas, né? Olha lá, morte, nós vimos, né, a questão da maioridade, no caso da emancipação, nós vimos no bloco anterior, né, a partir de 16 anos pode emancipar em diversas situações, prescrição, decadência também, questões ordinárias. Extraordinário, por exemplo, a inevitabilidade do evento e ausência de culpa pelo ocorrido, por exemplo, caso o fortuito fosse maior. Evento da natureza, por exemplo, né? São fatos jurídicos extraordinários, ou seja, que não tem certa previsibilidade, né? Fato jurídico humano, ato jurídico em sentido amplo ou voluntário, ato jurídico em sentido vem principalmente a situação, um exemplo, né, o que é um fato jurídico humano, né? Olha lá, a mera realização da vontade, lembrando, todas as vezes que for ser realizado um negócio jurídico, tem que ter manifestação da vontade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão não é uma coisa, senão em virtude de lei, né? Então, no caso interno, nós temos aí essa faculdade da realização da vontade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá joia? Então, lá, mera realização da vontade, gerando consequências jurídicas previstas em lei, lá, perdão, reconhecimento de filho, né, paternidade, fixação de domicílio, né, ou seja, todos os fatos jurídicos humanos têm aquela livre vontade da pessoa exercer. Negócio jurídico, na autonomia da vontade, contrato, né, então a pessoa vai exercer essa autonomia da vontade. Eu quero comprar uma casa. Você vai restabelecer o que? Um negócio jurídico. Você vai exercer a autonomia da sua vontade. Você não vai comprar uma se não quiser. Então, você vai realizar o contrato, as cláusulas ali vão ser estabelecidas em acordo entre as partes, e elas vão fazer coisa, né? Vai se transformar numa relação jurídica, num negócio jurídico, né? Ato ilícito ou involuntário, logicamente, tem a sua responsabilidade, né? Civil, penal e administrativa. Olha lá, é interessante essa professora aqui que eu trouxe aqui, fácil para a gente entender, fato jurídico em sentido amplo, olha lá. O que é um fato jurídico? Então, são os acontecimentos que têm relevância para o mundo do direito, que, logicamente, vão produzir consequências, né? Olha lá, e um dos exemplos de fatos jurídicos, por exemplo, são os negócios jurídicos, são as espécies de fato jurídico. Então, todo fato humano que gerar consequências jurídicas para o mundo do direito, né, tem estabelecido, né, essa relação. Então, negócio jurídico é uma espécie do gênero fato jurídico. Aí, professor, me dá um exemplo então, de um negócio jurídico. Olha lá, negócio jurídico então, são atos humanos que demonstram a intenção, ou seja, a vontade de produzir efeito jurídico. Lembrando que, então, essa intenção vamos fazer a partir da autonomia da vontade. É o princípio da autonomia da vontade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, nós temos aí ao princípio da autonomia da vontade, de produzir efeitos jurídicos. Por exemplo, nós vamos celebrar, vamos realizar o contrato de compra e venda, locação, financiamento, permuta, etc. Então, um negócio jurídico estabelecido, né? É o exemplo aí para a gente entender legal. Então, olha lá, elementos essenciais do negócio jurídico. Primeira coisa, é importante destacar a capacidade do agente, né? Questões absoluta, falta de capacidade, gera ali o ato ser nulo, e relativamente o ato anulável, né? Agora nós temos aí questão lá da capacidade, nós vimos lendo que hoje o absolutamente capaz é aquele menor de 16, né? Nós tivemos alteração aí da Lei 13.136 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o Código Civil de 2002, lá no seu artigo 3º e 4º. Então, a gente sabe que é absolutamente capaz somente aquele menor de 16. Os demais, por exemplo, a pessoa lá que não tem as faculdades mentais plenas, né, é o relativamente capaz. O ébrio, é o pródigo, nós falamos, né, ou seja, aquele viciado em tóxicos, eles têm a relativização da sua capacidade de agir. Então, no caso dela, é considerado, então, tem que ser analisado no caso dela. Se for absolutamente capaz, a pessoa tem que ser representada. Se for relativamente capaz, ele tem que ser o quê? Assistido, né? Ele tem as faculdades de exercer a atividade, logicamente, mas ele, por meio de uma assistência, ele vai ser assistido, tá joia? Importante destacar isso aí. O objeto, logicamente, o objeto tem que ser lícito, primeira coisa, do objeto, né, aquele bem que vai ser, por exemplo, alienado nesse negócio jurídico, que vai ser ali permutado, vai ser cedido, tem que ser lícito, né?
Logicamente, se for ilícito, não ter a validade do negócio jurídico, né? Então, era lícito, possível, determinado ou determinável, que pode ser determinável. Se tiver defeito do objeto, vai ser um ato nulo. Consentimento, manifestação da vontade, ou seja, tem que ser aquele que eu falei, é o princípio da autonomia da vontade, ou seja, tem que ser um ato volitivo, a pessoa não é obrigada a fazer aquele ato. Defeitos, ausência de consentimento, olha lá, erro, dolo, leão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação. Então, questões do objeto. Nós vamos falar principalmente questões do objeto. Espécies, lá, forma prescrita ou não proibida em lei, né? Então, tem que estar prescrito ou não defeso em lei, não defesa em lei, ou seja, não proibida em lei. Defeito na norma, ato nulo, nós falamos, né? Então, isso aí a apostila colocou para a gente entender, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar mais fácil. Então, vamos lá. Ineficácia do negócio jurídico. Nós já até falamos, né, lá. Praticado por absolutamente capaz, né? Nós vimos aí o absolutamente capaz é aquele menor de 16, né, por força da alteração do Código Civil. Olha lá, sem a devida representação, ele tem que ser representado. Olha lá, objeto ilícito, ou impossível, também é ato nulo. Quando não se revestir de ato na forma prescrita em lei, também é ato nulo. Quando for pretendida solene essencial, também na situação. Quando o negócio jurídico for simulado. Então, tem essas questões de o ato ser nulo. Agora, a questão do ato ser anulado, praticado por relativamente capaz, sem assistência de seu representante legal. Tá vendo? Então, nós temos a figura do representante, no caso do absolutamente capaz, e nós temos a figura do assistente na situação de relativamente capaz. Tá joia? Obrigações, olha aí, ó. Nós temos aí alguns pontos importantes de destacar. Nós temos aí, quando for estabelecido essa relação jurídica, né, entre as pessoas naturais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, geram obrigações, né? Então, lá, o conceito, o que dá uma obrigação? Relação jurídica de maneira transitória entre um credor, ou seja, aquele ali que tem que receber, tem aquele direito de receber, o devedor tem o dever de realizar os atos, né? Cujo lá, o objeto consiste em uma prestação, pessoal, que é uma prestação, né? O objeto, né? O objeto. A prestação pessoal econômica. Então, olha lá, é o elo que sujeita o devedor a determinada prestação em favor do credor. Então, nós temos uma relação, né? A obrigação, nós vamos ver, né? De fazer, de deixar de fazer e de dar, né? Então, vamos ver lá. Obrigação. Então, é quando existe um vínculo jurídico entre duas pessoas, ela pode ser tanto natural, pessoa física ou pessoa jurídica, mediante o qual uma pessoa é obrigada a realizar uma prestação, ou seja, um dever, né? Em favor de outra pessoa. Lembrando que aqui não necessariamente tem que ser duas pessoas, né? Pode ser mais envolvidas, né? Tanto a parte de credores quanto a parte de devedores. Olha lá, então, um exemplo, obrigações. Essa prestação, obrigação, ela pode se dar, de dar, fazer ou não fazer, as obrigações. Gente, isso aqui tudo é estabelecido lá no Código Civil de 2002. Então, vamos dar um exemplo aí, ó, de dar, fazer e não fazer. Exemplo de dar, né? Realizar um pagamento. Então, você vai fazer um pagamento, você tem a obrigação de dar dinheiro, né? Porque você tem uma obrigação ali de cumprir com aquela atividade. Construir uma casa, obrigação de fazer um serviço, né? Então, você tem uma obrigação de fazer. E de não fazer, não desmatar, por exemplo, um terreno. Né? Nós temos regras que estabelecem que não se deve fazer, né? Regras ambientais de não desmatar um terreno. Então, você tem a obrigação de não fazer. Então, as obrigações, né, podem ser de dar, fazer ou não fazer, ou seja, na abstenção, ou seja, de não praticar o ato. Sujeitos da obrigação. Nós temos aí dois sujeitos. Logicamente, pode ser mais, né? Pode estabelecer lá. Isso não significa que são apenas duas pessoas. Tá? Pode ser uma obrigação por haver vários credores e vários devedores. Tá vendo? O que queremos dizer é que existem dois lados, dois polos. O lado do credor ou o lado do devedor. Então, no caso, pode ser vários credores e vários devedores. Né? Então, olha lá, obrigação de dois sujeitos, o credor e o devedor. Lá. Ou seja, o sujeito ativo, o credor, e o sujeito passivo, o devedor. Né? O credor e o devedor são sujeitos da obrigação. Né? Obrigação o quê? Relacionada a quem? Ao objeto. Olha lá. Então, relação jurídico-obrigacional, o vínculo jurídico tem a situação do credor, o devedor, e nós temos o objeto. O objeto é o quê? A obrigação de dar, fazer e não fazer. Bacana? Então, fica claro aí para a gente entender na hora da prova.
Então, relações jurídica e obrigacional. Tem o credor, que é o sujeito, né, a pessoa natural ou jurídica, que tem o direito de receber uma prestação. E eu tenho o devedor, que é o sujeito, pessoa natural ou jurídica, que tem a obrigação de realizar. Tá vendo? O credor tem o direito de receber e o devedor de obrigação de realizar aquela prestação. E o que é a obrigação? É o vínculo jurídico que liga os dois, né? Lá, que liga o credor ao devedor. Então, essa obrigação, a relação jurídica obrigacional, né, tem esse vínculo, né, entre o credor, o devedor e a sua obrigação. Bacana? Direitos das coisas. Direitos podem ser classificados em quê? Pessoais, né? Relação entre pessoas, abrangendo o sujeito ativo, e o passivo e a prestação, segundo deve ao primeiro. Né? Então, tem uma relação contratual, por exemplo, lá, né? Então, o direito das coisas. Então, essa relação contratual das obrigações gera a questão do sujeito ativo e do sujeito passivo e aquele objeto que vai ser, né, delimitado entre eles, ou seja, o contrato lá, né? Então, lá, das coisas. Relação entre o homem, a coisa que estabelece diretamente. Tá? Então, exemplo, proprietário, contendo 3 elementos, o sujeito ativo, a coisa e a relação e o poder do sujeito ativo sobre a coisa, né? Aquela coisa que é estabelecida naquela relação. Conceito, conjunto de regras que regulamentam relações jurídicas entre o homem e as coisas. Conteúdo do direito das coisas, olha que interessante, nós vamos ver, né? A questão da posse, né? E os direitos reais, né? Que é o direito do proprietário, é os direitos reais sobre a coisa alheia. É aquilo que nós falamos lá naquele caso lá, né? O locador, ele tem um direito real, ele tem um direito à propriedade. Ele é o chamado de possuidor indireto, né? Mas quem está na posse é o possuidor direto. Então, a ele tem certas faculdades, né, de direitos, né, da posse. Então, aquele que tem o direito real é o proprietário, direitos reais é lá sobre a coisa alheia, mas, logicamente, tem que respeitar os direitos do locatário, que é aquele que tem a posse direta, né? Olha lá, está o conceito lá. A partir do artigo 196, 227, no caso do Código Civil. Conceito lá, exercício pleno ou não pleno de alguns poderes inerentes à propriedade, né? A propriedade. Então, a posse. Então, no caso em tela, gente, ele tem certa faculdade de exercer certos direitos da posse, né? Tem certos direitos. E o locador, né? No caso, aquele proprietário, tem que respeitar essas partes daquele que tem a posse direta. Então, olha, nós temos duas teorias, subjetiva e objetiva. A subjetiva, logicamente, é o corpo, né? A pessoa lá naquela posse, e o de ter a coisa para si, né? Então, ou seja, o ânimos, aquela intenção de ter a coisa para si. Então, ele tem a posse ali naquele momento, ele tem certos direitos, certas faculdades. E a teoria objetiva fala que apenas o corpo, né? No caso em tela, ele tem só menos o corpo, ele não tem, né, essa intenção de ter a posse para si. Então, quem tem, na verdade, é o proprietário, né? A cega daquele bem, né? Olha lá, propriedade, então. Direito, a pessoa física ou jurídica, olha lá, no caso em tela, tem de usar, gozar ou fluir, dispor de um bem ou reivindicá-lo de quem injustamente o possua. Reafirma a função social da propriedade acolhida no artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Então, o direito do proprietário, ele vai além daquele direito à posse, né? Então, além dele ter a posse, ele tem o direito de usar, de gozar, né? Ou fruir, dispor de um bem ou reivindicá-lo de quem tem justamente a posse. É interessante destacarmos aqui, por exemplo, aquele que tem a posse, ele tem o direito do uso, ele tem o direito de gozar, de fruir, né? Mas ele não pode dispor do bem. Então, o possuidor, ele não pode dispor, porque ele não tem a titularidade legal para tal. Né? O Código Civil estabelece isso. Quem tem o direito é aquele que tem a propriedade. Aquele que tem a propriedade, ele é o possuidor indireto, ele tem o direito, por força do Código Civil, de dispor do bem, ou seja, daquela alienação. No entanto, aquele que tem a posse, ele não tem o direito de dispor daquele bem, não tem o direito, né? Ele tem certas faculdades de exercer, mas não é nenhum deles, né, de dispor, de alienar aquele bem do proprietário. Bacana? Então, nós temos a capacidade plena, a capacidade limitada daquela propriedade. Quando presentes todos os elementos da propriedade, uso, gozo, disposição e reivindicação, né? A restrição ao direito do proprietário. Então, no caso aí, ó, constitucional, administrativo, militares e civis, né? Também tem, no caso em tela, essas restrições ao direito da propriedade. Limitada, ela quando recai sobre algum ônus, né? Hipoteca, ou é resolúvel, né? Então, não é totalmente, seja limitada, seja parcial, tá joia? Reintegração de posse, gente, são alguns pontos que a apostila colocou, é bom a gente sempre destacar, né? O que ela colocou, nós vamos ver os objetivos,
da situação da resolução, da diretriz, na verdade, né, de reintegração de posse. Olha lá, no caso de reintegração de posse, a PMG tem a diretriz, que foi a mais atual, né, 3.0102, 2016, do Comando Geral, que regula o emprego da Polícia Militar nas ocupações de imóveis urbanos e rurais, né? O que estabelece a diretriz, professor? Estabelece, ela regula o emprego da Polícia Militar nas ações e operações inerentes a ocupações de imóveis urbanos e rurais, em cumprimento lá as requisições de apoio de força policial, ou seja, né, na garantia lá, da ordem pública, do policiamento ostensivo pelo Poder Judiciário e em caso de flagrante delito, né? Então, nós temos um órgão de apoio ao Poder Judiciário e, logicamente, vai ser também regras do Código de Processo Penal, flagrante delito, 302, lá do Código de Processo Penal, que traz, né, as particularidades da flagrância, né? Olha lá, os objetivos, então, da diretriz. Orientar o emprego da PM nos casos, nas ações de operações, né? De ocupações dos imóveis urbanos e rurais, criar uma padronização de procedimentos, ou seja, tem que ter uma padronização justamente para mostrar, apresentar a atividade, o profissionalismo, né, da instituição, no caso inteira, orientar quanto aos princípios legais, né, ou seja, qual que é o regulamento legal que estabelece, né, a garantia da ordem pública, a garantia do princípio da legalidade, artigo 37 da Constituição, artigo 144 da Constituição Federal, artigo 142 da Constituição do Estado e demais pública, né? Olha lá, mecanismos de controle e resolução de conflitos processórios, delimitar competências, né? A competência para quê? Para o planejamento, para planejar, para executar as ações e operações na garantia lá do poder de polícia, do oficial de justiça, no caso do oficial de justiça, com força do artigo 78 do Código Tributário Nacional, tem aquele poder de polícia administrativo, né, o qual nós iremos assegurá-lo no cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse, quando requisitado apoio policial pelo Poder Judiciário. É importante nós destacarmos isso para a sua prova, tá joia? Então, é importante esses objetivos. Racionalizar a gestão do emprego operacional, ou seja, otimizar mais com menos, ter mais, ter as operações, ou seja, a conscientização, a informação, né? A informação a gente sabe que gera o esclarecimento gera eficiência, que deverão ser conduzidas com efetividade e correção, a fim de evitar possíveis acionamentos jurídicos. Então, trabalhar de maneira a utilizar, inclusive, as técnicas e táticas de intervenção conforme estabelecido no regulamento jurídico, tá joia? Conscientizar os profissionais lá, responsáveis pelo planejamento e execução operacional sobre a necessidade lá, da fiel observância, principalmente o que, pessoal? Dos direitos e garantias fundamentais do ser humano nas ações e operações de reintegração de posse. Isso aí, gente, visa estabelecer, visa garantir aquilo que está prescrito, né, lá no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, dignidade da pessoa humana, né? Então tem que se respeitar os direitos fundamentais da pessoa, tá joia? Então, limitações do direito à propriedade, sabemos, tanto tem o regulamento do Código Civil, prestígio da função social, que é estabelecido daquela terra, né, aquela propriedade, limita-se a propriedade, busca-se o senso coletivo, ou seja, supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse particular. É o direito difuso, o direito meta, trans e individual. Tá joia? Então, é importante nós ciências. A gente sabe muito bem, o Código Civil também estabelece essas relações jurídicas existentes, inclusive entre prédios, né? Tem que ter ali o respeito, nós temos ver que estabelece os 3 S's, né? Que tem que ter no direito à vizinhança, né? Lá, que mantém, diante de uma razão material ou imaterial, laços entre si, né? O respeito, no ver dos 3 S's, as normas relativas ao direito de vizinhança constituem lá claras limitações ao direito de propriedade, em prol do bem comum e da paz social. Lembrando que a gente fala, o direito de propriedade tem que atingir a finalidade social. E o regulamento aqui é relativo e relativizado. Lá no artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Lembrando que a propriedade está no rol do caput do artigo 5º, no entanto, essa propriedade é relativa, ela é relativizada, não é um direito absoluto. Então, por isso, tem que ter as claras limitações do direito à propriedade. Também da forma do direito à vida,
a igualdade, a liberdade, a segurança, são direitos relativos que têm que ser estabelecidos certas limitações justamente para qualquer finalidade, o bem comum e paz social. Então, essa é a finalidade. Uso normal da propriedade, olha lá, anormal. Nós temos que assegurar, né, os 3 S. O que é os 3 S? Segurança, sossego e saúde. O Código Civil estabelece isso, né, principalmente nessa relação de vizinhança. Então, tem que fazer cessar, ou seja, fazer parar essas interferências prejudiciais do quê? A segurança, ao sossego e à saúde de quem? Das pessoas que habitam a própria utilização da propriedade vizinha. Então, tem estabelecido esse direito da vizinhança, né? Tem que ser garantida segurança, sossego e saúde do vizinho, na casa dela. Nós temos, inclusive, um entendimento, né, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, 319, que fala lá, a condução e a solução das causas envolvendo conflitos de vizinhança devem guardar estreita sintonia com os princípios constitucionais da intimidade, da inviolabilidade da vida privada e da proteção do meio ambiente. Então, olha que interessante esse enunciado do STF. A condução e a solução de causas envolvendo conflitos entre vizinhos, né, tem que guardar estreita sintonia, ou seja, tem que estar em conformidade com os princípios constitucionais da intimidade. Nós temos aí o regramento do artigo 5º da nossa Constituição, que estabelece a intimidade, né, é um valor também que tem que ser respeitado, e da inviolabilidade da vida privada, ou seja, a vida privada tem que ser garantida, é um direito constitucional, um direito supraconstitucional, é um direito também que está previsto nas normas internacionais de direitos humanos, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, e também nós temos aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto São José da Costa Rica, né? Direito consagrado da inviolabilidade da vida privada. E o último direito, a proteção do meio ambiente, né? A gente chama isso de terceira geração ou dimensão dos direitos humanos, chamado de pacto geracional, né? As gerações cuidam do meio ambiente hoje para as futuras gerações. Nós chamamos disso de pacto geracional, é a proteção do meio ambiente, aonde foi estabelecido por vários doutrinadores, Flávio Covesan, Valério Mazzuoli, Paulo Bonavides, o que tange a terceira geração ou dimensão dos direitos humanos, chamados de direitos coletivos, metas transindividuais. Bacana? É importante nós destacarmos isso aí para a tua prova. Direito de família, bem sucinto, rápido, para a gente não perder muito tempo. Conceito, conjunto de formas que regulam o casamento, união estável, adoção, poder familiar, alimentos, tutela e curatela. Então, gente, interessante que a apostila colocou bem genérico, tá? Não esmiuçou o que o direito de família, só trouxe de maneira bem genérica, trazendo, né, o conceito, né? Questão lá do casamento, né? O direito de família, ele abrange, né? Logicamente, não só o casamento, vai também a questão da união estável, adoção, o poder familiar que é estabelecido pela família, relações monoparentais, por exemplo, né? Os alimentos, né? Tutela e curatela. Então, colocou de maneira bem genérica aí, no caso de tela. Direito de sucessões, é importante destacarmos, né? Aqui também colocou bem de maneira genérica lá na apostila, não vou dar muita ênfase, justamente porque a própria apostila, os slides não deram, né? Essa esmiuçar sobre esse tema. Então, a sucessão causa morte, né? É a transmissão do patrimônio em razão da morte do seu titular, né? Ou seja, ali nós temos aí a transmissão daquele patrimônio que a pessoa ela construiu para os seus herdeiros. A gente pode chamar também de herdeiros necessários, né? Ou não. Testamentário e legal, né? Lá. Então, o direito à sucessão pode ser dado por meio de testamento, né? Quando há disposição por última vontade, ou vontade do autor, a vontade do autor manifestada por meio do testamento, né? Faz aquele documento, deixa lá resguardado aquilo que é a vontade do autor, né? Ou legal, é aquela regulada pela lei, no caso de ausência ou quando for parcial o testamento. Então, se não tiver a parte testamentária, vai ser aquilo que é previsto na lei, por exemplo, os herdeiros necessários. Segue a ordem sucessória, né? Natural, aquela que é prevista, inclusive, por força de lei, aquela ordem necessária de sucessória. Título universal, olha lá, quando o sucessor recebe todo o patrimônio, né, do decujus, professor, quem é o decujus? O decujus é o falecido, né? Título gratuito, quando o sucessor recebe o bem certo e individualizado. Então, no caso interno, nós temos os efeitos do direito sucessório. Bacana, pessoal? Show de bola? Pessoal, tranquilo aí? Vamos dar uma paradinha, beber uma água e a gente volta no bloco seguinte, só para nós finalizarmos com as questões. Tá joia? Um grande abraço e até daqui a pouco.